Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. Do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes, com sistemas de pesagem em movimento, pedágio eletrônico sem cancelas, sensoriamento climático e iluminação pública inteligente. O grupo contribui para reduzir acidentes, otimizar a mobilidade e melhorar a gestão urbana. É tecnologia aplicada à infraestrutura, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população. E a Uno Viale Imóveis e Design, por deixar o nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas e entrevistas. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. Por isso, a palavra que define o episódio de hoje é recomeço. Nosso programa de hoje está em um formato diferente. Conversaremos com uma pessoa que está em Portugal. Vamos conversar com Rubenize Vandelli, advogado especialista em Direito e Imigração Internacional, com uma trajetória marcada pela coragem de recomeçar e pela missão de ajudar famílias a construir uma nova vida no exterior. Em 2021, decidiu transformar um sonho antigo em realidade e mudou-se para Portugal, onde iniciou o mestrado em Direito Fiscal na Universidade de Lisboa e passou a atuar também como advogada inscrita na Ordem dos Advogados Portuguesa, hoje aliando a sua experiência profissional à própria vivência como imigrante, atua em processos de nacionalidade portuguesa, questões tributárias internacionais e assessoria jurídica para brasileiros que buscam segurança e orientação ao recomeçar em outro país. Seja muito bem-vinda, Rubenize Vandelli. Uma alegria conversar contigo, né, aqui no Quebrando a Lâmpada. Certamente você que quebrou muitas lâmpadas, transformou ideias em ações concretas e resolveu problemas. Obrigado por ter aceito o convite. Você diretamente de Lisboa, Portugal, né? Saudade de Lisboa, de comer um pastel de Belém, né, que tem lá esse doce que é clássico aí de Portugal. Mas queria já te passar para você, enfim, se apresentar, falar um pouquinho de ti e a gente vai fazer um bate-papo bem dinâmico hoje aqui, conhecer a sua bela jornada profissional, pessoal. Por favor. Ok, obrigada. Primeiro agradecer pelo convite, fico lisonjeada por essa oportunidade, pela lembrança de me convidarem e falar de mudança, né? Falar de imigração é um assunto que me emociona muito, né? Então, hoje nós estamos aqui em Portugal, completamos agora em outubro 5 anos, né? Foi uma jornada, uma longa jornada, muitas descobertas, muitos aprendizados, mas a vida é assim, né? Isso, a vida tem que estar sempre em movimento, né? Então, eu sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele nos deu, não só a mim, mas a minha família, da gente poder cruzar o oceano e viver no outro país, conhecer uma outra cultura. E é isso. Não, legal, Rubenize. A gente certamente vai explorar bastante positivamente essa tua jornada para inspirar as pessoas que muitas vezes têm receios, medos ou falta um pouquinho mais de coragem para atravessar o oceano, para desbravar novos países, novas culturas e ser feliz, né? Ou seja, desenvolver as suas atividades para buscar a felicidade, que eu vejo que é um grande propósito. Mas antes disso, eu queria ver contigo, a gente sempre dá um passinho atrás. É uma característica do programa Quebrando a Lâmpada que tem esse foco muito humano, muito de respeito às pessoas, muito de entender a jornada das pessoas lá onde ela iniciou, lá no ambiente familiar, lá na infância. Então, fala um pouquinho como é que era a tua jornada lá enquanto criança, adolescente, porque a gente tem observado que muitas vezes essa chave de virada acontece lá. E depois
delimita, né, essa jornada profissional. Então fala um pouquinho desse momento seu lá no início da tua jornada, né, enquanto, né, estudante lá do ensino médio, do ensino fundamental. Tá bom, então, vamos lá. Eu venho de uma família, né, meus pais, somos 4 irmãs, somos de Natal, mas vivemos no Rio de Janeiro durante muitos anos. Viemos para o Rio de Janeiro ainda na primeira infância, né? E lá nós crescemos, enfim, cada uma foi tomando o seu rumo com nossos pais. E eu, ainda muito jovem, já recém-casada, né? Quer dizer, recém-casada, já estava casada há 8 anos, e eu sofri uma grande perda, né? Eu perdi meu marido, né? Então, não foi fácil, né? Então, assim, só para fazer uma retrospectiva rápida da minha vida, né? E isso me impulsionou muito a ser dona, né, do meu nariz, da minha vida, dos meus objetivos. Foi uma virada de chave, não que eu fosse dependente de um casamento, mas às vezes a vida nos prega, né? Nos prega algumas situações. E isso me fez crescer muito, amadurecer muito, e daí eu tive, assim, um sonho de um dia morar fora do país, né? Talvez pelas circunstâncias, né, da perda do meu marido, que ele foi assassinado numa discussão de trânsito na cidade do Rio de Janeiro. Então eu já fui criando esse desejo de sair do Brasil, né? Mas eu fui levando a vida, enfim, né? Fiz minha faculdade de Direito, depois eu conheci meu atual marido, já tinha uma filha, né? Quando eu fiquei viúva, eu tinha uma filha muito pequena, enfim. Casei novamente, tivemos a nossa segunda filha, e sempre com aquele desejo, né, de trabalhar fora, de morar fora. Eu trabalhei numa única empresa durante 35 anos. Eu costumo dizer que eu entrei lá uma adolescente, com 18 anos, e saí de lá com mais de 50. Então, tive aí uma longa caminhada numa única empresa que me deu muito prazer. Só como advogada dessa empresa, eu advoguei quase 25 anos, né? Depois me aposentei. E, enfim, estava levando a minha vida, porque eu tenho uma filha menor, né, a Fernanda, que ela é da arte, então eu resolvi me dedicar à carreira dela, mas sempre com aquele sonho, né? E a violência no Brasil aumentando muito, sobretudo no Rio de Janeiro, e veio a pandemia, né? E durante a pandemia a gente pensou assim, acho que de repente é a hora da gente viver um pouco fora, sair disso tudo, e a violência aumentando muito, e aí eu resolvi fazer uma tentativa de um mestrado. Fiz a minha candidatura e, para minha surpresa, eu passei, né, para a Universidade de Lisboa, né, depois de 20 anos fora das salas de aula. Eu acho que isso é uma história que incentiva muita gente que acha que já está mais velha e não tem possibilidade, né? E aos 58 anos eu fiz a minha candidatura 57 anos, fiz essa candidatura, passei, fui aprovada, e aí de imediato eu já comecei a movimentar a questão da minha ordem dos advogados, né, para poder fazer a minha inscrição aqui em Portugal, e também deu certo, também foi aceito. Então a gente não restou outra opção senão vir, né? A gente sabe muito assim que Deus abriu as portas, né? A coisa foi sendo conduzida, quando a gente viu assim, a gente estávamos embarcando, né, atravessando o oceano para viver uma vida nova em Portugal. Que bacana, que bela mensagem que tu já traz, né, da questão de não tem idade, né, para aprender, não tem idade, nós somos eternos estagiários, eternos estudantes, e tu já deixa uma lição muito legal aí para a nossa audiência que vai lá e faz, né, defina, né, um caminho. Parabéns, né, por esse recomeçar, poderia dizer, né, na questão educacional, obviamente, parabéns. Exato. Se a gente puder depois, tu me permitir, quem sabe, né, no outro bloco, falar desse tema, né? A gente vai ter eleições, né, no Brasil esse ano. A questão que a insegurança é muito grande hoje em dia em todo o Brasil. A gente sabe, né? Eu recentemente estive no Rio de Janeiro para ver a questão do meu visto, né? Acabei indo para lá para fazer o visto americano. Mas assim, né? Eu moro em Curitiba e rodo o Brasil aí. Tem um problema seríssimo que eu vejo que é a grande dificuldade hoje do Brasil, essa falta de segurança para você sair passear com a família, caminhar, atender o celular e assim por diante. Se a gente puder depois falar um pouquinho sobre isso, eu agradeceria. Claro. Mas antes disso, eu queria falar dessa tua carreira sólida, né? Nesse primeiro bloco, carreira sólida que tu teve nessa empresa, né? Atuando na área jurídica. Fala dessas lições aprendidas, dos comportamentos empreendedores enfim,
que te mostraram, né, esses caminhos, né, já que foram quase 3 décadas, é isso, né, na empresa, né? Sim, Muito legal. Por foram favor. mais de 3 décadas, Mais. foram 35 anos. 35, que legal. Então, assim, olha, eu sempre tive muito esse olhar de uma independência financeira, né? Eu sempre tive muito um olhar carinhoso por essa vertente, né? Então, eu fazia faculdade, eu empreendia vendendo roupa, eu vendia câmera digital, eu vendia, olha, até cartão de Natal, na época do Natal eu vendia cartão. Então, eu sempre tive muito esse olhar empreendedor, né? Sempre de garantir o meu e dos meus, né? Então, trabalhar, se você ser subordinada durante muitos anos, não é fácil. Não. Né? A gente tem que encarar, suportar e sobrepor muitas coisas que a gente passa numa empresa enquanto funcionário, mas também a gente aprende muito, né? É uma troca, a gente amplia conhecimentos, é um vasto ganho profissional e pessoal também. Eu sempre costumo dizer que a empresa que eu trabalhei, ela foi assim o meu norte depois dos meus pais, né? Porque eu aprendi muito nessa empresa, com tudo que eu construí lá dentro, com todos os amigos que eu fiz, com todo o meu aprendizado profissional e pessoal, e eu sou muito grata. E a vida é feita de desafios, né? A gente não consegue todo dia ter um sim. Então, muitas das vezes a gente tem um não, a gente muitas das vezes tem que fazer um trabalho que às vezes não é o que a gente deseja, o que a gente pensa, mas muitas das vezes eu venho de uma geração de subordinação muito, muito forte, diferente de hoje, né? Hoje em dia, ninguém mais fica numa empresa há 35 anos. A rotatividade hoje, não é? Você fica ali 2 anos, você sai, não, mas eu venho de uma geração de que você ficar 35 anos numa empresa, isso é sinônimo de bom profissional, né? E eu sou muito grata por toda a minha história profissional que eu fiz nessa empresa. Fantástico. Eu entendo bem o que você está dizendo, né? Não cheguei a tanto, né? Mas fiquei 21 anos, né, num grupo automobilístico aqui no Brasil, né? 21, e é bem isso, né? E aproveitando essa tua fala, eu vi que você tem um viés, um DNA empreendedor, né? E você foi falando, Sim. fui lembrando que eu desde pequeno, que a minha saudosa irmã que faleceu, né? A gente saía a vender, a gente construía as pulseiras com fio de luz, aquele fiozinho de telefone, e saía a vender. Então a gente também, quando você foi falando isso, me remeteu a essa questão do DNA empreendedor. Mas como você ficou muito tempo numa empresa, traz uma mensagem sobre o intraempreendedorismo, a importância também de ser empreendedor dentro das empresas, né? Por mais que o negócio, a empresa não é seu, né? Fala um pouquinho disso, da questão do empreendedorismo, que ainda eu vejo que ainda é muito, não é debatido, né? Implementado como deveria ser nas empresas. Na verdade, assim, né? Na época que eu trabalhei nessa empresa, eu entrei lá como como é que se diz? Para cobrir férias, temporária. Temporário. Uhum. Né? Era um trabalho temporário. E aí eu vi naquela empresa, que era uma empresa gigante, eu não tinha noção, dimensão de uma empresa grande, e eu vi ali uma possibilidade, né, de um crescimento. Né? Então, assim, e a empresa me deu muito suporte para isso. Né? Então, falando de empreender numa empresa, é você empreender no teu conhecimento, no teu profissional, e obviamente você também dá algo de retorno para uma empresa, né? Então, eu comecei como uma funcionária temporária, né? E acabei como coordenadora de uma área, né? Então, eu fiz minha faculdade, nessa empresa eu casei, fui mãe, fiquei viúva, né? Fiz a minha faculdade, casei novamente, tive outra filha. Então, assim, eu empreendi não só na minha vida, mas também como contribui muito, né, para o resultado da minha empresa ao longo de tantos anos. Isso me deixa assim, muito feliz, porque eu sei o meu papel, o papel da empresa na minha vida, mas também sei também, né, o que eu deixei meu para essa empresa. Foram várias fases, né? Ou seja, dentro, né, vários momentos, né, durante essa tua jornada, né? Que enfim. A gente daqui a pouco vai se encaminhar para o final do primeiro bloco. Eu queria falar um pouquinho da questão, que daí no segundo bloco a gente trazer a tua experiência e até para inspirar as nossas pessoas dessa virada, dessa tomada de decisão, dessa escolha, né, de você sair do teu país, onde você nasceu, enfim, para outro país, que é diferente, né? Naturalmente é diferente. Como que foi essa escolha? Quer dizer, tu comentou um pouquinho inicialmente, né?
E assim, se tu puder detalhar um pouquinho mais esse passo a passo, porque tem que entender o país que eu estou indo, como é que é a legislação lá, ou seja, como é que foi quer dizer, esse protocolo, né, antes da tomada de decisão daí, por favor. Que eu bastidores, né? Os bastidores, por favor. Exato, foi assim, olha, nós tivemos, eu sempre tive vontade de ir para os Estados Unidos. Nunca foi Europa, nunca, muito menos Portugal, nunca foi Europa. Mas aí a gente começou a olhar, né? Estados Unidos, eu, por exemplo, eu não falo inglês. Então, eu já vi que ali é isso que a gente tem que ter essa percepção, sabe? Quando você quer fazer um planejamento, você precisa ter muito essa consciência do que você é capaz, do seu potencial. Porque imigrar já não é fácil. Você sair de um país e morar no outro país, isso já é uma coisa assim, já é bem difícil. Mas você precisa ter um pouco de conforto naquilo que você pretende fazer, né? Então, quando a gente pensava muito sobre isso, meu marido também também tinha esse desejo, e aí ele veio com essa história de Portugal. Mas eu falei, mas Portugal, não, vamos a Portugal. Aí nós fizemos como primeiro passo, viemos a Portugal em 2019, antes da pandemia. Só para a gente conhecer, para ver como é que era. Tínhamos amigos aqui, morando aqui lá no norte, em Praga, e nós viemos a Portugal, e nessa oportunidade que nós viemos, surgiu um grande negócio para a gente comprar um apartamento. Sabe assim, aquela coisa, eu vou ali e voltei com um apartamento? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, a gente comprou esse apartamento, fizendo lá a escritura por procuração e voltamos para o Brasil. Já voltamos para o Brasil com a intenção de voltar de vez para lá. Entrou a pandemia e a gente aproveitou esse período da pandemia para fazer um planejamento, ok? Porque não é fácil, né? É moradia, é filho escola, é cultura, é o clima, né? Tudo isso impacta muito quando você muda. Você não está indo para passar um mês, você está indo para mudar de vida, né? Então você tem a questão da família e você deixar a família para trás, deixar toda a sua história. Então eu digo assim que não é fácil, mas com organização, com planejamento, com cautela, você consegue atravessar o oceano. E eu sempre fui desafiada a sair da minha zona de conforto, né? Então eu sempre fui movida a isso. Então a gente fez um planejamento muito seguro durante a pandemia e no final da pandemia a gente cruzou o oceano. Legal, Rubinizzi, você trazendo esse protocolo, né? Enfim, esses bastidores que era novo para vocês na época também. Então, teve muita busca de informações, certamente vocês conversaram com muita gente. Tu falou de planejamento, tu comentou também desse objetivo, desse propósito. São vários comportamentos empreendedores, né? Tem estudos internacionais que mostram esses vários. E, na verdade, ainda dentro do planejamento, nesse período que a gente ficou organizando, a gente foi assim, a gente começou a conhecer as regiões, né? Fomos ver como é que era o custo de vida naquela região, qual era a cultura daquela cidade, o que tinha de escola, porque aqui tem muito isso, né? O filho tem que estudar onde mora. Então, a gente teve que fazer todo o planejamento estrutural mesmo, né? De morada, de custos. Tem cidades que são mais caras, alojamento aqui, que é o aluguel, né? É muito caro. Então, a gente teve que realmente fazer um trabalho, fizemos até um curso de como imigrar, olha isso. Porque a gente queria realmente vir muito bem estruturado para que não tivesse aquela decepção de voltar para o Brasil. Não por esse motivo. Não, legal, bacana. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.
Estamos iniciando o segundo bloco nessa conversa inspiradora, com vários detalhes bem importantes dessa internacionalização que você fez com a sua família, né? Esse protocolo. Então a gente finalizamos o outro bloco falando das motivações, né? As motivações também de buscar outro país e tal. E tu me disse que um deles foi a questão da segurança, né? Realmente teve uma situação bem complicada aí, né? Com o seu primeiro marido, enfim. Traz um pouquinho dessa questão da motivação, de buscar qualidade de vida, que eu vejo que é um tema que o Brasil, sabe, tem que pensar urgente. Aliás, já está tarde, né? Em relação a tratar esse grande problema que nós vivemos aqui no Brasil. Por favor. Não tenha dúvidas que o que tirou, né? O que tirou a minha família do Brasil foi a questão da violência. Né? Em segundo plano, a qualidade de vida, que eu acho que elas andam conjuntas, né? Quando você tem segurança, você tem qualidade de vida, né? E no Rio de Janeiro, nós estávamos vivendo já numa situação que a gente já não podia ir na rua com o celular numa bolsa, né? Você já não podia, você saía pedindo a Deus que você voltasse para casa. Então, isso é muito latente no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles. Então, nós tínhamos, assim, você saía com medo, você vivia presa dentro de casa, numa bolha, né? Nós morávamos na Barra da Tijuca, então a gente tinha que fazer tudo ali dentro do condomínio. A minha filha mais velha, nessa altura, já estava morando em Amsterdã, e a gente ficou muito feliz com essa escolha dela, porque com 20 e poucos anos no Rio de Janeiro, para ficar saindo para a noitada, a gente sabe que é da idade, querem sair, querem se divertir. Então ela veio para Amsterdã, isso foi até muito bom, porque isso impulsionou mais ainda o nosso estímulo, né, de sair do Brasil. E a nossa filha pequena, assim, ia para a escola, eu tinha que ir de carro, ela não podia fazer absolutamente nada a pé. Então a gente pensava assim, não, isso não é vida, gente. A gente se acostuma com a violência do Rio de Janeiro, né? A gente acaba levando isso como se fosse uma coisa normal. A gente banaliza a vida, a gente banaliza a segurança, a gente banaliza o respeito, a gente banaliza uma cidade limpa, né? Então, quando a gente parou e viu que não dá, e a gente não via, a gente não percebia sinais de melhoras. Então, a gente realmente pesou muito a questão da qualidade de vida e a segurança. Por isso que a gente acabou realmente fazendo esse planejamento e mudamos para Portugal. A gente realmente não esperava absolutamente nada do governo brasileiro. É uma pena a gente falar isso, porque Rio de Janeiro é uma cidade lindíssima. Hoje eu estou do lado de cá, eu sinto muita falta do Brasil, vou anualmente para ver a minha família. Você deixar pai não, que eu já não tinha mais meu pai, né? Mas você deixar a tua família para trás, a tua história, né? A tua essência, a tua infância, a tua adolescência, não é fácil. É difícil, né, Rubinizzi? É difícil na tua fala, que sabe, ela é repleta de, sabe, dessa emoção que a gente sente, que quem está aqui no Brasil sente isso, em todos. O Brasil está tomado, né, por essa violência, infelizmente, e você tem que trocar a tua pátria querida, né, para morar em outro país por conta disso. Não que depois a gente vai falar na sequência, você chegando lá, começando o teu mestrado, quero ouvir de você também como é que foi, né, esse choque cultural, gastronômico, enfim, que é outro país, embora Portugal, né, tem muitas diferenças, eu queria ouvir de você em seguida. Tem muita diferença. Mas assim, mas mudar, por questão de não poder sair na rua, né? A tua palavra é muito forte, a tua frase, o teu depoimento é muito forte. Só para finalizar sobre esse assunto, e a gente daí ir para o assunto da tua chegada, né? Vamos atravessar o oceano daí aqui no nosso bate-papo. Como que tu vê alguém que realmente, né, sentiu na pele, né? Enfim, essa questão da violência e tudo mais. Qual que é o caminho para o Brasil? O que você poderia dizer? Onde ele vai parar ou tem solução? Como que tu vê isso? O que eu vejo hoje, o que eu penso hoje, olhando do lado de cá, enquanto o ser humano, eu não digo nem o governo, enquanto o ser humano não pensar no próximo, pensar só no seu, o Brasil não vai à frente. Entendeu? O que a gente vê hoje, né, é que é cada um por si. Né? Você vê no governo, são tantos escândalos, tantas histórias. Eu não gosto nem de entrar nessa seara de política, né? Mas o que eu vejo o Brasil é um país tão rico, o Brasil é um país tão lindo, é um povo, meu Deus, é um povo assim, apaixonante. Né? Eu viajo muito aqui na Europa e vejo quanto o brasileiro é um país resiliente, é um povo que, apesar de tudo que acontece no Brasil,
ele é feliz, ele se desdobra, ele se vira, sabe? Ele é incrível, é incrível. Mas, infelizmente, o Brasil, ele precisa mudar muito, ele precisa melhorar muito para fazer valer o que é o Brasil. Porque o Brasil realmente é um país muito lindo, é um país muito rico. Mas, Perfeito. infelizmente, A gente precisa restabelecer essa esperança, que a esperança também está bem pequena para nos falar que quase que não existe mais, né? Então, obrigado pelo teu depoimento. Com o programa Quebrando a Lâmpada, eu enquanto também profissional e brasileiro que sou, a gente procura, dentro da medida do possível, provocar, exigir das autoridades, mas realmente a gente não tem visto muito avanço, né? Mas vamos acreditar que nesse ano eleitoral algo mude, por mais que a gente sabe que está muito difícil. Obrigado pelo teu depoimento. Me diga uma coisa, atravessou o oceano, chegou em Portugal, como é que foi esse choque cultural? Traz algum bastidor, né, que nem conforme tu falou antes, algum bastidor dessa tua chegada num país que, embora, ok, fala lá o português de Portugal, tá, mas é outro país, é outra cultura, é um país europeu, com muito mais, tem mais idade, né? É mais velho, né, que o Brasil, por favor. quando a gente chega aqui, o primeiro mês é tranquilo, estou de férias, em ter a sensação de que está de férias, né? Mas, assim, esse choque cultural, a língua parece que é igual, mas não é igual. Não é? Muita diferença, eu sofri muito para aprender. Nossa, assim, principalmente nas aulas que eu eu cheguei no dia 1º, no dia 4 as aulas iniciavam, né? Então, é a questão da culinária, que é muito diferente, os hábitos, os costumes, o clima, né? O clima também é muito diferente. Então, assim, regularizar a documentação, você ir nos órgãos públicos para resolver a papelada. E, assim, é um povo muito solícito, é um povo solícito, é um povo que abraça, assim, o brasileiro. A gente vê muito na televisão, nas mídias, nas redes sociais, né? Situações de xenofobia, assim, infelizmente isso acontece, não é só em Portugal, acontece também no Brasil, acontece em qualquer outro lugar do mundo, mas, assim, eu acho que é um país muito bom e que a gente, assim, apesar da dificuldade da adaptação no início, mas depois a coisa vai fluindo, sabe? Você fica meio que num conflito, sabe? Entre Portugal, você compara muito, mas toda vez que eu pensava assim, gente, eu posso descer aqui com o celular na mão, sair de madrugada, minha filha chega de madrugada, sabe? Não há nenhum incômodo, não há nenhuma preocupação, ela anda de transporte público, ônibus, trem, metrô, o que for a qualquer hora, e eu não tenho essa preocupação com ela, né? Então, a gente fica assim, muito feliz com isso. Agora, o choque cultural, eu não vivi tanto isso, porque nós temos muitas semelhanças, muitas semelhanças. Mas, enfim, é muita novidade, é um outro país, é uma outra língua, e isso é fato, né? Estamos na Europa, são outras leis, são outras regras, e a gente vai se adaptando e vai levando a vida da melhor forma possível. E, na verdade, né, Rubenize, eles acho que são o dobro ou o triplo de idade, né? Eles têm mais de 1000 anos, né? Portugal tem uma cultura muito antiga, então, e isso impacta no mindset, né? Na mentalidade, né, deles. E essa mentalidade impacta nas ações, que impacta no destino, né, do país, e especialmente, aí tu deu um exemplo, no cuidado, por exemplo, com a segurança pública. Então, isso vem muito lá do pensamento, né? Então, isso que tu traz é bem interessante. Eu nunca morei fora. Eu viajei muito, fui para Lisboa já, viajei em vários países, mas tu foi perfeito, como tu disse. Uma coisa, claro, por mais que ia trabalhar, era 2 meses, 1, 2, né? Morar é diferente, né? Viver o dia a dia, pegar o transporte, ir na panificadora e assim por diante, né? É o cotidiano, né? E outra coisa que eu costumo dizer, olha, Portugal é do tamanho de Pernambuco. Entende? Né? É uma dimensão, é verdade. Muito. E a população do Paraná, acho que tem 11 milhões, mais ou menos, é isso? Exato. Então é a população do Paraná, 11 milhões de pessoas. Exatamente. Então, assim, sabe? Então, Portugal é muito pequeno, ao mesmo tempo ele é muito grande, sabe? Então, até mesmo o governo, a forma de administrar, né, o país é diferente porque ele é infinitamente menor, né? Então, é muito mais fácil. Né? Sabe que a gente daqui a pouco vai se encaminhar para o final do segundo bloco. Sabe que essa é mais uma das entrevistas do International Quebrando a Lâmpada, né? E a gente está tendo o privilégio de ouvir você. Mas eu já entrevistei um tempo atrás o Adriano, lá da região do Cávado,
ele tem um instituto de inovação lá que ele gerencia, que é o Astrolab, que fica ao norte de Portugal. Todo mês ele me manda mensagem: e aí, Geis, quando tu vai vir aqui visitar, né, o ecossistema de inovação? Então, só para te dizer que de Portugal é a nossa segunda entrevista, mas com a brasileira é a primeira. Então, muito bom, tá? Nesse nosso quadro, eu tenho falado aqui com o nosso time, esse quadro, o Quebrando a Lâmpada, ele quebrou as barreiras geográficas também. Só para a gente finalizar aí esse bloco, começa a falar um pouquinho, aí a chegada, tu falou um pouquinho, né? Mestrado, tu fez na Universidade de Lisboa, muito reconhecida, assim como tem a de Coimbra. Fala desse sistema educacional, né? Vamos iniciar nesse bloco, depois a gente continua mais sobre essa... Primeiro, né, de novo, te dando os parabéns, né, de você retomar isso, né? Quando tem pessoas que falam, não, é muito velho para iniciar, né? Fala um pouquinho disso, dessa tua jornada. Na verdade, assim, o ensino europeu, ele é muito mais, na minha percepção, tá? Ele é mais refinado do que do Brasil, talvez por ser um país menor. Eu acho que tudo isso influencia muito. Sim. Né? Eu nunca tinha feito mestrado no Brasil, então a minha experiência aqui com mestrado foi assim, é uma troca muito interessante. Você lida, né, com várias legislações, aí eu estou falando profissionalmente e educacional, né, na minha formação. A estrutura de uma universidade pública, no meu ponto de vista, tá, foi muito boa. Né? As instituições aqui, a universidade que eu fiz, ela é pública, aceita muito bem o estrangeiro, né? Principalmente com relação ao valor das propinas. Propinas aqui é mensalidade, né? Aí não é problema, então, né? Propina é tudo certo. Propina aqui é mensalidade, né? Então eles têm aqui um programa aqui para o estrangeiro, paga-se o mesmo valor de um nativo. Então isso é muito importante, isso ajuda muito. Essa igualdade, que legal, legal. Essa igualdade, né? Não são todas as universidades, mas a minha universidade, ela tem isso. Então eu estudei ali 3 anos e meio, e assim, pagando o mesmo valor de um português e de um membro da União Europeia, né? Então, assim, é um estudo muito bom, é um estudo de excelência, as estruturas são muito boas, o aprendizado foi muito bom, a troca foi muito boa, eu tive muito contato com pessoas do mundo inteiro, né? Que ótimo. Tem muito africano, tem muitos angolano, as comunidades da língua portuguesa, Bissau, também tem muito aqui. Então, assim, é uma troca muito boa, foi muito positivo para mim. Que legal isso. Depois a gente, no outro bloco, eu queria explorar também que experiência multicultural, embora você esteja em Portugal, né? Mas a convivência, porque a Europa, realmente, eu fui muito para a Europa, o mundo está na Europa, né? Então, a gente está finalizando esse bloco. No início do terceiro bloco, eu queria ouvir de você um pouquinho, e quiser trazer alguma situação que ocorreu de aprendizados com as diversas culturas, tá bom? Ok. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. Estamos retornando ao programa Quebrando a Lâmpada, nesse episódio fantástico. A gente conversando com alguém que está lá em Portugal, né? Então, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vamos falar um pouquinho agora dessa tua grande experiência, né, que você teve no Brasil e também agora iniciou um mestrado, né, em Portugal, mas vem atuando também na atividade profissional na área do direito internacional, na questão do direito em relação à questão da violência. Traz essa tua jornada, por favor, para a gente. Tá, então, na verdade, o mestrado eu já terminei, né? Eu comecei em 2021, quando eu cheguei, e aí, enfim, já finalizei no ano passado. Aproveitei, né? E já fiz mais 2 pós-graduações, uma também na área tributária e uma outra na área de imigração, porque é a minha área de atuação aqui. Legal. Né? Então, Rubenize, nessa tua experiência, tua bagagem também na questão do direito internacional, enfim, que orientações, alertas, enfim, informações que tu poderia passar, né, para o nosso público brasileiro aqui que pretende ir para Portugal para passear ou para eventualmente até trabalhar, em relação a essa questão, né, enfim, os cuidados que tem que tomar, a documentação, o que você poderia só primeiro dar uma ideia desses cuidados, né, enfim, e obviamente depois as pessoas eventualmente possam, depois eu vou pedir os teus contatos, né, posso procurar você para não chegar lá e ter surpresa.
Sim, claro. Olha, planejamento é sempre o primeiro passo, né? Leia muito as regiões que pretende morar, se tem problemas com o clima, cidade, se tem filho que vem também junto para estudar. Então, tudo deve ser considerado, deve se considerar. E fazer um planejamento financeiro, fazer um planejamento também emocional, que isso é muito importante. Muita gente não dá valor a isso, mas você fazer um planejamento emocional, isso é fundamental. Muitas vezes as pessoas pensam que não, mas quando chegam aqui, né, lidar com frio não é fácil, lidar com a distância da família não é fácil. Então, além do planejamento financeiro, a documentação, se você pretende vir morar aqui, procure ler, né, sobre que documento precisa, como é que o governo português está atuando hoje com relação à imigração, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Eu digo isso porque, recentemente, a lei mudou, tanto a lei dos estrangeiros quanto a lei da nacionalidade. Então, até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás, você podia entrar em Portugal como turista e pedir a regularização aqui. Hoje não mais, hoje isso já não é mais possível, ok? Então, hoje você precisa vir para Portugal com algum visto aprovado, ou matriculado em alguma instituição de ensino, ou se você tem renda própria, hoje entrar em Portugal como turista, e a gente vê, mesmo que a lei tenha sido alterada, a gente vê aí todos os dias pessoas chegando querendo se regularizar. E realmente não vai conseguir. Então, tenham muita atenção com relação a o que está acontecendo em Portugal. Qual é a lei vigente quando você vier para Portugal. Isso é muito importante. E, obviamente, fazer um planejamento financeiro, documental e emocional. Isso é indispensável. Excelentes dicas, essa questão do emocional, porque é outra realidade, é outro país, enfim. Muito boas as tuas dicas. Aproveitando, Rubenize, já que a gente está falando desse contexto, fala um pouquinho como que as pessoas possam, porque tem muita gente que vai para a Europa e muitas vezes a porta de entrada é por Portugal, e ficando mesmo em Portugal, como que as pessoas podem te encontrar para, enfim, tirar informações, para, enfim, eventualmente contratar os seus serviços, como as pessoas te encontram? LinkedIn, fala um pouquinho, ou e-mail, fala um pouquinho disso, porque você tem esse serviço, né, no teu business, né, correto? Sim. Eu aqui eu atuo na área de imigração para Portugal, para a Espanha e para a Itália, né? Para fazer esses processos de nacionalidade. Muitas das vezes o cidadão está no Brasil, ele é brasileiro, ele tem direito à nacionalidade portuguesa, então eu faço toda essa parte processual, tanto de regularizar, por exemplo, a pessoa está no Brasil e quer vir para cá trabalhar, eu faço toda essa parte do visto, toda a parte documental. A pessoa tem nacionalidade, quer mudar para cá, eu faço toda a assessoria jurídica para o imigrante, o escritório atua, né? Nós estamos em Lisboa, o meu Instagram é Rubenize Vandelli Advogada, não é um nome muito simples, então é fácil de me localizar. Também tenho o LinkedIn também, Rubenize também, doutora Rubenize Vandelli, e eu fico aqui à disposição, mas sempre deixando muito claro, né? Não venham para Portugal sem antes fazer uma assessoria jurídica, fazer um planejamento migratório, para que você possa vir cruzar o oceano e você vir e ficar, não você vir e ficar aqui 3, 4 meses, não deu certo e volta, né? Porque isso é uma frustração, entende? Então, a pessoa precisa realmente, se você tem esse desejo, se programe. É viável, é possível. São milhares de brasileiros aqui, né? Então, você precisa realmente, de fato, vir consolidado, primeiro com a sua decisão, segundo com o seu emocional e, obviamente, a sua parte financeira e estrutural. Bacana, excelentes dicas. E certamente as pessoas vão te procurar, vão te conectar aí pelo Insta, por exemplo, e depois, porque não é comum, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia, tal, fazem a mala e vão, né? Sem estudar o país que está chegando. Então, esse é um ponto bem importante. Ainda nesse assunto, se tu puder, quais as principais dúvidas que chegam para ti, assim, de uma forma geral, que os clientes trazem para você? Muitas das vezes é questão com relação à saída fiscal, né? Porque você vai mudar de país, então assim, a saída fiscal é um procedimento que o contribuinte, né, no caso, vamos dar exemplo do Brasil, ele precisa informar a Receita Federal que ele está deixando de residir fiscalmente no Brasil. Tá? É importante porque isso vai definir a condição dele de não residente. A partir do momento que você faz uma saída fiscal, você vai evitar problemas com a Receita Federal,
você vai poder evitar possíveis situações de dupla tributação, né? Então, isso é uma questão muito séria, é uma questão, é um tema muito sensível, né? Quando mexe no bolso, quando mexe com a Receita Federal, a gente sabe que realmente é um tema muito sensível. Então, tem que ter muita atenção, não só essa parte de logística, né? Mas a parte fiscal é fundamental para que você possa imigrar de forma segura, tranquila e de acordo com a legislação, quer seja no Brasil quando sai e quer seja aqui em Portugal quando você entra, né? Porque quando você chega aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é providenciar sua documentação. É tirar o NIF, que é como se fosse o nosso CPF, ok? Você tem que tirar o TENT, é como se fosse a nossa Previdência. Então, todos os documentos que nós temos no Brasil, aqui também precisa. Por exemplo, para você alugar um imóvel aqui, você tem que ter minimamente o NIF, que é o CPF, senão você não consegue andar. Você tem que ter uma conta aberta aqui em Portugal. Para você abrir uma conta, você tem que ter o NIF. Então, é muito comum ainda no Brasil a pessoa procurar um profissional aqui do direito para poder já tirar o NIF, que você já vem pelo menos com o teu CPF português. Então, isso é fundamental. E muita atenção a essas questões tributárias. Brasil e Portugal, existem aí alguns acordos, mas você tem que ter muita certeza do que você tem, do que você quer. Não dá nem para falar muito sobre saída fiscal, porque cada caso é um caso, Sim, né? sim. Tem pessoas que têm dividendos, que têm imóveis alugados, que têm alguns benefícios, e cada caso tem que ser tratado realmente de forma isolada. Mas o importante é, saída fiscal é importante depois de um determinado período que você sai do Brasil. Tem que ser feito. Perfeito, uma mini consultoria aqui, ó. Você que quer ir para Portugal, consulte, conecte com a Rubinize, né, no endereço que ela passou aí do Insta inicialmente, e para não ter surpresas lá, algo que é para ser muito bom, de repente chega lá e cria toda essa turbulência. É uma parte, claro que não é legal, mas tem que fazer, né? Tem que tomar total cuidado. Eu quero só colocar só umas duas coisas importantes nesse contexto, né? Aqui nas escolas, a minha filha estudava numa escola particular, uma escola bilíngue, no Rio de Janeiro. Hoje ela estuda numa escola pública, desde quando chegou, sabe? Então, não existe. Aqui tem muitas escolas internacionais, né? Mas a balança é muito equilibrada, né? Minha filha estuda junto com um cara que é piloto, com o filho de um piloto, com o filho de um médico, com o filho de um auxiliar de escritório, um auxiliar de enfermagem. Não há discriminação. Todos juntos na mesma escola, né? E a mesma coisa com relação ao contexto de, por exemplo, de alimentos. Aqui é tudo muito acessível. Então, não tem aquela coisa assim, sabe, alguma comida, algum cardápio é só para o rico, não. Aqui, tudo é acessível para todos. Isso, para mim, não tem preço. Não, com certeza, é fantástico essa questão, né, todos da mesma prateleira, são todos iguais perante a lei, perante, enfim, né, Deus, enfim. Então, esse é um ponto que, e aqui o depoimento meu, né, que o Brasil, a gente precisa melhorar muito ainda em relação a essa questão, sabe, diminuir a questão do egoísmo, vamos partir para o altruísmo, vamos, né, engajar a todos, né, ou seja, é tão simples, né, é mais fácil, né, quando tem essa união e dentro de um respeito mútuo, né, isso é muito importante. Rubinize, a gente está finalizando agora o terceiro bloco, a gente vai iniciar em seguida o quarto bloco, para falar, vai pensando já para falar dos teus desafios, de algum projeto que você vai trabalhar ou está trabalhando que você possa nos contar. E a gente vai pedir também lições aprendidas que você aprendeu aí nessa mudança de país, algum fato curioso que tu queira contar para a gente, alguma curioso ou cômico, alguma situação interessante, contar para a nossa audiência do Quebrando a Lâmpada, tá bom? Ok. Não sai daí que o Quebrando a Lâmpada volta já. O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro. Estamos voltando para o último bloco do programa Quebrando a Lâmpada, nessa conversa inspiradora, muito legal, com a Rubinize, que está em Lisboa, em Portugal.
ela trouxe vários insights super importantes para quem quer morar em Portugal, para quem quer ir visitar em Portugal, informações super importantes. E, obviamente, depois tu pode conectar com ela, né, no Instagram, ok? Eu estava olhando a minha colinha aqui, né, para ver se, enfim, alguma outra... Portugal, né? Enfim, Portugal, como é que está hoje essa questão, vamos colocar assim, financeira, política? Em algum momento, alguns anos atrás, não sei se tu já estava aí, ela teve muita dificuldade, né? O país, né? Muita dificuldade, né? Financeira, enfim. Como é que está essa questão do sistema político? Como que tu pode dizer para a gente, assim, das coisas boas que tem, né? O sistema político como um todo, a questão financeira do país, como é que está hoje Portugal? O que eu vejo hoje em Portugal é que a imigração, de um modo geral, melhorou muito, 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 muito com Portugal. Não só com a questão, né, financeira, com a questão de investimento. Portugal sempre foi aquele país menos favorecido da Europa. Pelo menos é visto dessa forma. E, na verdade, não é, né? Portugal vem numa crescente evolução, desenvolvendo cada vez mais tecnologia. Obviamente, é um país muito antigo, então ainda existe algumas coisas que a gente fala assim, meu Deus, o Brasil está tão adiantado na frente, né? E Portugal está tão atrasado. Ah, que legal. E, inclusive, muitos portugueses fora de Portugal também. Eu fui muito para a França, né? Aonde tu vai ter português, né? É impressionante. Esse povo é um povo nômade, eu até diria, né, Rubinice? Muito. Nós tivemos em alguns Países Baixos ano passado, Luxemburgo é um lugar que tem comunidades enormes de portugueses lá. Muito. Sabe? Então, assim, português tem tudo quanto é lugar como brasileiro. Onde você vai, às vezes a gente vai para um país assim tão distante, quando a gente chega lá, tem muitos brasileiros, tem muitos portugueses. Mas realmente, e a pandemia também trouxe muito isso, né? O trabalho nômade, né? Então, isso ajudou muito, né? Então, isso enriqueceu muito, tanto no Brasil quanto em Portugal, como em qualquer lugar do mundo, dos Estados Unidos, seja lá onde for. Então, eu acho que se tem uma coisa assim que a pandemia trouxe, né? Você pode falar de alguma coisa boa da pandemia, eu acho que é essa liberdade de você trabalhar de onde você quiser, na forma como você quiser. Oh, fantástico. Queria ver contigo também outro ponto, né? Você que tem uma filha adolescente, né? Qual a idade dela e o nome dela? Ela fez 18. 18 anos. Claro, da perspectiva de uma mãe, né? Você comentou um pouquinho que tem pessoas que estão aqui ouvindo, que de repente também tem os filhos, adolescentes, enfim, jovens, e pensando em ir morar em outro país, morar em Portugal, enfim. Você como mãe e tal, o que você poderia falar da tua perspectiva, da experiência dela lá? Traz algumas experiências aí que vocês vivenciaram junto com ela, por favor. Primeiro é a questão cultural, né? As escolas aqui, elas permitem muito isso, elas disponibilizam muito essa coisa da cultura, né? Viagens, aqui a minha filha viaja pela escola, vai para outros países pela escola, a escola está estudando um determinado tema, né? Então elas viajam para aquele país, foram agora para a Polônia recentemente, né? Para ver a questão lá do que aconteceu com o Holocausto, etc. E tal. Então, Cracóvia, lá, aquela região lá, Auschwitz. Cracóvia, exatamente. Então, tudo isso vira uma pauta de estudo, né? Então, essa questão da segurança, da liberdade, do respeito. Então, o que eu digo a gente nós ficamos imensamente felizes e gratos por ter podido ter dado essa oportunidade para nossa filha, né? Para quem tem essa oportunidade de um filho conhecer uma outra cultura, viver um pouco fora, né, daquele bloco ali do Brasil, para conhecer bem, para ter uma experiência, isso é muito válido. Eles crescem muito, muito como alunos, como pessoas, sabe, se tornam pessoas melhores, principalmente na perspectiva de viver um pouco o outro, sabe? Sair um pouco da tua bolha, né, da bolha financeira da família, para você conviver com outras pessoas, com outras realidades. Isso fez da minha filha um crescimento muito bacana para ela. Que bacana. Logo, logo ela vai poder estar palestrando, né, dando o depoimento dela também, né, para que os jovens aqui do Brasil conheçam essa realidade. Muito legal. Eu queria falar do assunto agora, que interessante, que a gente, lá, né, em geografia, lá no colégio, né, a gente começou a entender como é que era toda a questão da colonização portuguesa aqui no Brasil, né, Brasil colônia, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Como que tu vê você ouve, assim, como é que é abordado esse tema em Portugal?
em relação à época do Brasil colônia e assim por diante? Olha, é muito polêmico falar sobre isso, entendeu? Porque nós brasileiros, né, a gente sempre diz, né, que Portugal roubou o Brasil roubou Portugal, enfim, é uma seara bem, bem delicada, né? Mas o que eu costumo dizer, o importante é que hoje, né, existem várias parcerias, o Brasil e Portugal vivem, né, cada vez mais estreitando seus laços, e isso para mim é o suficiente, né? O que eu vejo hoje, eu me lembro quando eu era adolescente, eu via muitos portugueses no Brasil, muitos, e hoje a coisa inverteu, né? Você não vê tantos portugueses no Brasil, né? Mas os brasileiros aqui têm demais. Então, eu acho que essa troca, uma época foi Portugal para o Brasil e agora nós estamos vindo do Brasil para Portugal. Eu acho que isso é importante, é o respeito entre as duas nações e, no final, todo mundo ganha com isso. Não, legal, bacana. Você falou uma palavra lá no primeiro bloco, mas eu queria retomar contigo, que eu vejo que isso pode ser aplicado em várias situações e várias pessoas talvez ainda não encontraram nesse viés, que é a questão do recomeço, o recomeçar. Queria que você abordasse um pouquinho mais, né, dos teus vários recomeços, né, o recomeço em outro país, o recomeço, né, voltando para o banco da escola, vamos assim dizer, né, para fazer um mestrado. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque certamente muita gente às vezes está ali, não consegue achar uma saída, mas como diz uma amiga minha, Alba Torres, sempre tem uma saída, né? Sempre tem uma saída para um recomeço. Sim, eu acho que o primeiro passo é você querer sair da sua zona de conforto, né? E você entrar nessa jornada sabendo que é para você aprender. Vai ter desafios, não vai ser fácil, né? Nada na vida é fácil, que dirá você mudar de país, né? Mas o que eu vejo é gratificante, você cresce como pessoa, você cresce, sabe, como ser humano, você olha para o lado com outro olhar, né? Então, assim, é difícil, é desafiador? Tudo na vida é difícil, né? Mas basta você querer persistir, sabe? E você ver com outros olhos, você se abrir para o novo. Isso é importante, é você perceber que sair dali, sair daquela caixinha, preciso me refazer, preciso me reconectar, às vezes até com si mesmo, né? E muitas vezes numa mudança dessa, toda essa mágica acontece. Então eu acho que é muito bacana, não tenha medo, venha, faça ou vá para onde quer que seja, ou qualquer outra situação, mas não tenha medo. Acho que o importante é que você realmente se posicione e siga. Bacana, excelente mensagem. Rubenize, muito obrigado, né, por essa prosa inteligente que a gente teve contigo. Você diretamente de Lisboa, em Portugal. Leve essa ideia do Quebrando a Lâmpada aí para Portugal, logo, logo vai estar no ar a tua entrevista. Divulgue aí. E um pedido para ti. Indique brasileiras ou portuguesas, empreendedoras, empresárias, inovadoras, assim como é o teu perfil, e indique para nós, para a gente bater um papo futuro aí com elas aqui no Quebrando a Lâmpada. E a sua mensagem, digo sim. E a sua mensagem final também. Tá bom, então assim, pode deixar que eu digo sim, mas assim, o que eu deixo de mensagem final é o seguinte, que essa pessoa ela não tenha medo, né? O medo faz parte de qualquer mudança, né? Eu também tive medo, também senti medo quando eu deixei para trás, né? Toda uma carreira consolidada, a minha zona de conforto, a minha família, tudo que eu conhecia para recomeçar no outro país, né? Mas aprendi também que os sonhos, eles não acontecem quando estamos prontos, sabe? Então, eu aprendi muito isso daqui, eles acontecem quando temos coragem de dar o primeiro passo. Isso é muito importante. Mudar de país não é apenas trocar de endereço, é muito além do que isso, né? Sim. É você crescer, é você aprender, é você descobrir novas versões de nós mesmos, né? E proporcionar novas oportunidades para quem nós amamos. Então, se esse é seu sonho, planeje, organize, busque informações, prepare-se emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, seja lá como for, mas não deixe que o medo decida por você. Tá? Fantástico. Então, o que eu digo é isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, excelente. Dar o primeiro passo, né? Fantástico. Rubenize, muito, muito obrigado novamente. E vindo ao Brasil, venha nos visitar aqui no Quebrando a Lâmpada, tá bom? Ok, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. E a você,
Muito obrigado pela audiência, de ter acompanhado mais esse episódio do Quebrando a Lâmpada. Queria aproveitar aqui para agradecer a Helena e todo o time aí que indicou a Rubinize para essa excelente entrevista aqui no Quebrando a Lâmpada. Um abraço e até mais. Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.